E vamos à palavra de hoje. Abre a sua Bíblia em Carta de Paulo aos Gálatas. Nós estamos este ano inteirinho meditando nessa carta de Paulo aos Gálatas. Ainda não conseguimos terminar o capítulo 1, mas vamos em frente. Gálatas capítulo 1, vamos ler do versículo 15 até o 24. Gálatas 1, 15 a 24. Continuando. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença não consultei carne e sangue, mas nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para regiões da Síria e Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus ao meu respeito. 14 anos depois subia outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Até aí. Então vamos fazer a mesma pergunta. Para vocês eu não preciso fazer essa pergunta. Vocês já sabem. Mas eu faço essa pergunta porque todos os dias gente nova entra no nosso canal e começa a ouvir a pregação. Então eu preciso sempre dar essa ênfase. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? O que aconteceu com os Gálatas que levou Paulo a escrever essa carta? Então vamos lá, Gálatas 1, versículo 6. Paulo diz: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então o que Paulo pregou? Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas. E o que Paulo pregou? O que Paulo ensinou para essas igrejas? Ele ensinou a graça de Deus. Ele pregou o evangelho da graça de Deus. E você sabe isso bem. Efésios 2:8, o que está escrito? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom, uma dádiva, um presente de Deus. Não vem de obras, não vem de nada que eu faço. A salvação o homem não consegue produzir por obras. O jejum que ele faz não lhe salva, as vigílias que ele faz não lhe salva, o sacrifício que ele faz não salva, as subidas no monte não resolve nada. Ele pode penitenciar o seu corpo, fazê-lo sofrer, isso não salva, porque não tem uma obra que o homem possa fazer na terra que lhe dê salvação. Por isso, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E recapitulando, o que é ser salvo? O que foi posto na nossa mente? Se eu cumprir os mandamentos e me esforçar, e fizer tudo que a igreja manda, e ser obediente, aí quando eu morrer, deixar esse corpo, eu vou ser salvo, eu vou entrar na eternidade. Mas enquanto eu estou nesse corpo, eu estou numa guerra, numa luta, numa dificuldade, cheio de leis para cumprir, com um monte de obrigação, e que se eu escorregar em alguma delas, eu perdi a salvação, vão riscar o meu nome do livro da vida. É isso que foi posto na nossa cabeça.
Mas a salvação começa nesta vida aqui agora. A partir do momento que eu acreditei em Jesus Cristo, Ele me salvou, me libertou do império das trevas, me libertou da condenação eterna, me libertou das prisões, me libertou de tudo. Eu já sou liberto de tudo. Jesus, o meu Redentor, o meu Salvador que é vivo, quando eu creio nele de verdade, essa fé brotou no meu coração. É um dom de Deus, e eu acreditei em Jesus Cristo. Ele me liberta de todas as coisas, me transporta, me põe no reino dele e me mantém salvo para o resto da minha vida. Por fim, quando eu deixar esse corpo, eu já tenho a eternidade em mim, eu só vou entrar na dimensão espiritual, nada mais. Então eu sou salvo agora, já sou salvo. Eu não tenho que lutar para ser salvo, fazer batalha espiritual para ser salvo, guerrear para ser salvo. Isso é o evangelho mentiroso, que nega o que Cristo fez na cruz. Nega totalmente. Agora a pessoa encontra Jesus, vem para a igreja, ela não sabe de nada dessas coisas. Aí ela vai cair numa igreja que só faz campanha e só fala de demônio. Vão destruir a cabeça dela, porque vão levar ela a fazer campanha, voto, sacrifício e luta contra o diabo. Ela não aprendeu nada da graça de Deus. Ela não aprendeu nada da obra da cruz, do que Cristo já fez por ela. Ela entra numa igreja de lei, de proibições, que só prega Velho Testamento. Ela vai ser destruída. Por quê? Porque ela nunca vai saber o que é salva. O que é ser salvo? Ela vai cair em tanta coisa que vão pôr na cabeça dela para ela fazer. E se você encontra uma pessoa assim, depois de 20 anos, olha nos olhos dela e fala assim: você tem certeza que você é salvo? Ela não tem certeza ainda, porque ela deu muita mancada no percurso. Ela não tem certeza da salvação. É capaz dela dizer assim: ó, estou me esforçando. Ah, se Deus quiser. Você está entendendo ou não? Então Paulo ensinou a salvação pela graça. Paulo ensinou que todas as coisas de Deus para o homem são dadas gratuitamente. Não tem custo. O que Paulo pregava anula esse falso evangelho que tudo tem que pagar preço. Anula totalmente. Que é o que mais que se prega hoje. Então Paulo foi lá e ensinou os Gálatas. A situação é essa. Acredita, eles foram chamados na graça, Paulo fala. Mas aí o que aconteceu? Se introduziu o pessoal da lei, os judeus, o pessoal da circuncisão. Para nós, nos nossos dias, o pessoal do sacrifício, das campanhas, das obras, da lei, do judaísmo, que só prega o Velho Testamento, se infiltraram lá. E disseram: olha, só o que Cristo fez não é suficiente, vocês têm que voltar a guardar a lei, a praticar lei, a se circuncidar. Você tem que voltar às obras da lei, voltar ao velho pacto, né? E o que aconteceu com os Gálatas? Eles foram contaminados, a mente deles, por esse falso ensino. E começaram a deixar tudo que Paulo ensinou e voltar para o judaísmo. É o quadro que você vê nos dias de hoje. O que você vê nos dias de hoje? Só se prega o Velho Testamento. Eu repito isso direto. As campanhas é Velho Testamento. Tudo que você vê de pregação na televisão, tudo é Velho Testamento. Se construíram até um tal de templo de Salomão. Você vai lá, está todo mundo vestido com roupa de sacerdote, coisa que acabou na cruz. Então a maior parte das pregações, das campanhas, dos ensinos, é tudo que se pratica no judaísmo, que acabou na cruz, que anula a cruz de Cristo. Se para mim ser liberto eu tenho que alguém pôr a mão na minha cabeça, então eu nego a cruz. Cristo não me libertou. Se para mim ser liberto eu tenho que fazer 7 dias de uma tal de campanha, eu nego que Jesus Cristo já me libertou na cruz. Eu nego. Se eu tenho que lutar e guerrear contra o diabo, eu nego o que Cristo fez na cruz. Na morte dele, ele destruiu, aniquilou o diabo. Eu nego a obra da cruz. Então a maior parte do que você vê pregando hoje nega a cruz. Eles não falam nada do que aconteceu na cruz. É só campanha, voto, sacrifício, coisa orada, Deus vai fazer isso, é carnê daquilo, é associado disso. É só isso que eles pregam. É o falso evangelho que está aí. Então aconteceu isso e Paulo falou o que para eles?
Vocês tão depressa estão passando para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Quem são os perturbadores? Esses que não pregam a graça. Olha a cabeça do crente que está numa igreja dessa. Está atormentado, ele vive guerreando contra o diabo o tempo todo. Ele não tem paz, ele não sabe que é liberto, ele não sabe nem se a salvação está nele. Ele tem uma mentalidade destruída por aquilo que se chama evangelho, mas quem entende o evangelho da graça sabe que é falso o evangelho. Então isso, eles entraram lá e os Gálatas, por falta de maturidade, foram aderindo ao que eles ensinaram. Então Paulo fala, o qual não é outro senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí Paulo diz, mas ainda que nós, vamos supor que um dia Paulo começasse a pregar contra o evangelho da graça, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além daquilo que vocês receberam, daquilo que eu ensinei, do evangelho da graça de Deus, como que eu tenho que tratar esses ensinamentos que vão além disso? Seja maldito, seja anátema. Aí ele diz, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebesse, seja anátema, maldito. E Paulo fez várias dissertações até que nós chegamos aqui. Versículo 15. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou por sua graça, aprove revelar seu filho em mim. Então vamos meditar um pouquinho nisso. Como assim, Paulo? Surge uma pergunta. Como que você fala assim que... Paulo, você não tinha nascido ainda, você nem existia ainda. E você está dizendo que Deus te separou antes de você nascer, antes de você existir nessa nossa dimensão? Como é que pode ser um negócio desse? Não está escrito isso aqui? Mas se está escrito é porque é assim, é ou não é? Então vamos lá para Efésios capítulo 1. Vamos lá, Efésios capítulo 1 já é o livro seguinte. Para você entender o que Paulo está dizendo, eu não vou entrar na predestinação, só dar uma palhinha por cima. Mas olha aqui, ó, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora presta atenção. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele para adoção de filhos, segundo o beneplácito da sua vontade, em louvor da sua glória. Até aí. Não pode ser. Como é isso? Paulo, você disse que você foi separado e chamado antes que você existisse, aqui na nossa dimensão. Agora está dizendo aqui, Paulo, você está dizendo em Efésios, que nós somos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, antes da criação desse mundo, antes da criação do homem. Não é isso que está escrito. Então eu tenho que trabalhar com vocês com calma. Como é que Deus pode escolher alguém que não existe? Como é que Deus pode nos escolher antes da fundação do mundo se você não existia? Pastor, o senhor está dizendo que eu poderia existir? Então o senhor está querendo dizer que eu poderia existir antes da fundação do mundo? Então eu vou deixar essa pergunta para você e com o tempo eu vou trabalhar isso na sua mente. Medite nisso essa semana. Porque Deus não vai escolher ninguém que não exista. E não vai separar quem não existe. Não é verdade? Se eu fui escolhido antes da fundação do mundo, onde é que eu estava que Deus falou, é você? Eu devia estar em algum lugar. Sim ou não? Nos predestinou para ele para a adoção de filhos. Antes da fundação do mundo eu já fui predestinado. O que é uma predestinação? Deus decretou uma coisa que tem que ser. Antes que seja. Vai ser assim? Está feita. E não muda o rumo. Está ficando meio confuso? Não? Não? Que coisa interessante. Se ele me escolheu, como é que ele vai escolher alguém que não existe? Apareceu lá um
uma imagem na mente dele, olha, eu vou escolher o Carlos, ele vai viver no ano 2000. Então, mas se escolheu porque já existia antes da fundação do mundo. Você está entendendo o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que, volta para lá, não vou entrar a fundo nisso, mas vou entrar mais para frente. O que Paulo está dizendo? Quando, porém, o que me separou antes de eu nascer, e me chamou, ele foi chamado pela graça antes dele nascer, antes dele existir, antes da mãe dele engravidar dele, ele foi chamado pela graça, já foi chamado pela graça. Aprove a Deus, continuando, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse para quem? Para os gentios. Então, Paulo foi o apóstolo que Deus levantou para pregar o evangelho para nós, gentios. Ele não foi pregar o evangelho para os judeus, ele veio pregar o evangelho para os gentios, que são os demais povos não judeus. Continuando. Aí quando Paulo entendeu essas coisas, o que ele fez? O que ele fez? Ele não saiu correndo atrás de nenhum dos apóstolos. Ele não foi para Jerusalém, deixa eu já ir para a igreja de Jerusalém para saber o que eles pregam. Paulo não saiu correndo atrás de ninguém. Olha aqui, ele passou 3 anos em silêncio. Você pensa que Paulo entendeu esse evangelho em 1 minuto? Paulo, ele teve um encontro com Jesus em Atos 9. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ficou cego, levanta-te, vai lá eu vou te dizer que você vai fazer, eu vou te dar um ministério, você vai sofrer muito e tal e tal. Paulo ficou lá. Depois Paulo passou 3 anos perscrutando, indo na velha aliança e descobrindo tudo que falava a respeito de Jesus e tudo que se cumpriu na cruz. Ele foi lá para Isaías 53 e falou: nossa, eu estou entendendo agora Isaías 53, não é que Jesus morreu na cruz, estou entendendo Isaías 9, o seu nome será Deus forte, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. Como é que o Pai da eternidade assumiu um corpo humano e nasceu em forma de homem? Se ele é o Pai da eternidade. Paulo começou a descobrir tudo que se falava na velha aliança a respeito de Jesus, que se cumpriu na cruz. E Jesus começou a revelar a ele tudo que vem depois da cruz, que é o evangelho. Paulo não aprendeu tudo em um dia. Ele viu Jesus, teve revelação, mas ele não entendia o evangelho ainda. Ainda ele era judeu. Você pode ver que logo depois da revelação ele já ficou 3 dias sem comer. Já foi jejuar. O judeuzão já foi jejuar, porque era hábito do judeu jejuar. Então olha o que ele fala, olha aqui, versículo 18. Nem subi a Jerusalém, versículo 17, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Agora ele fala, decorrido 3 anos, ele ficou 3 anos meditando, ruminando naquilo, encontrando Jesus. Jesus foi revelando aos poucos o que era o evangelho para ele. Aí Paulo fala lá em Colossenses, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Como? Um mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Quer dizer que toda aquela turma do Velho Testamento esteve oculto esse mistério. Davi não conheceu nada disso. Moisés, o grande homem da lei, que separou o Mar Vermelho, não conheceu nada disso. Salomão não conheceu nada disso. Um mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Qual é? Deus em nós, Cristo em nós, esperança da glória. Paulo foi entendendo essas coisas. É isso que eu quero trabalhar com vocês hoje. Eu não aprendo tudo de uma vez. É necessário um trabalho. Eu já repeti isso, eu já falei isso e vou repetir de novo. A nossa mente, ela foi tão destruída, apagada pelo pecado. O nosso homem interior foi tão destruído que é como que se ele fosse hibernando de um sono de anos e de anos. Você recebe o evangelho, ouve um montão de coisa, faz um montão de coisa e tal, mas o evangelho mesmo, de verdade, você vai entender lá na frente. Então Paulo permaneceu no princípio 3 anos em silêncio, trabalhando naquilo, sem fazer nada,
para averiguar tudo certinho, aquilo que Jesus estava ensinando e revelando para eles. E é assim, vocês novos na internet que fazem um monte de perguntas, que tem um monte de dúvida disso, dúvida daquilo, os novos que estão se chegando aqui na igreja também, que passaram 10 anos, 15, 20, 30 anos numa igreja de lei, de julgo, de sacrifício, não vão entender as coisas em um dia, em um minuto. Leva alguns anos trabalhando no ensino da palavra de Deus. Então, estou muito preocupado ultimamente com a turma nova que está vindo para a igreja, e os novos que estão chegando na internet, porque as perguntas que eles fazem mostram que eles vêm com uma mentalidade religiosa destruída. Hoje, tem um rapaz que liga assim para mim, manda um zap: pastor, onde é que tem que batizar? Na água? No rio? Outro diz que não batiza. Cabeça totalmente confusa, eu nem respondo nada. Porque não tem o que responder, só Deus pode dar o crescimento, porque está em igreja de confusão. Então como é que eu vou ter clareza? Paulo falou assim: aprove a Deus revelar seu Filho em mim, revelar seu Filho em mim, revelar seu Filho em mim. Então vamos trabalhar, tem que ter paciência, eu tenho que trabalhar na palavra, eu tenho que aprender a palavra, eu tenho que entrar profundamente no Evangelho, eu tenho que ter alguém que conhece o Evangelho da graça de Deus, que não vai me levar para o Velho Testamento, para a lei, para a escravidão, que vai ensinar. Eu preciso comer uma coisa de cada vez. Um dia eu era criança, meu pai chegou com uma latinha assim, um arbustozinho, e falou assim: isso aqui é um pé de jatobá. Nós tínhamos um quintal de 54 metros de fundo por 10 de frente. Ele plantou aquele jatobá no meio do terreno, bem no meio, fez uma madeirinha assim, plantou aquela plantinha ali e regava aquilo. Eu não sabia que era jatobá, era criança. E eu já era adolescente, aquilo foi crescendo, olha, anos se passaram, aquilo foi crescendo, se tornou uma árvore frondosa, dava uns mandorová verde assim, de vez em quando caiu um daqueles nas minhas costas, queimava. Vocês lembram disso ou não? Às vezes acordava cedo e ia lá no tronco dele, tinha morcego lá, dormindo de cabeça para baixo, pegava estilingue e tentava acertar os morcegos para eles irem embora. Aquilo se tornou uma árvore grande. Eu brinquei de estilingue, gente. Aqui em São Paulo tinha mato, né? Era legal. Quando eu já era adolescente, um dia eu olhei para cima que eu vou ver o que é. Porque a jatobá é uma coisa assim, meia sem gosto. Aí eu olhei e vi naquelas pontas uma coisa assim, meia comprida, marrom. Eu não conseguia chegar lá. Aquilo para dar o tal de jatobá demorou anos. Até que nós conseguimos pegar os primeiros frutos, que eram um pó amarelo com umas sementes dentro. Quem conhece jatobá? Eita, muita gente conhece aqui, eu que não conhecia. Aquela arvorona grande, ela ficou com a copa tão aberta que pegou os 10 metros de largura de terreno que a gente tinha, e mais uns 2 de cada lado. Coisa ficou uma árvore daquelas que você vê no meio da fazenda, ainda uma árvore enorme no meio do campo assim, ficou aquilo. Agora demorou anos para colher uma frutinha ali. Assim a vida espiritual é uma coisa de paciência, sem desespero, até Cristo ser formado em mim, ser formado em você, ser formado em nós. Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Primeira carta de Pedro. Vamos ler lá, primeira carta de Pedro. Nós vamos ler no capítulo de número 2. A partir do versículo 1. Olha o que Pedrão diz. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas, e toda sorte de maledicência. O que é isso que Pedro está dizendo? A nossa natureza terrena caída. A gente tem que ir se despojando dessa natureza ruim, que nunca vai mudar, que nunca vai ser santa, que nunca vai mudar. E se despojando dessas coisas todas. E aí ele fala no versículo 2 uma coisa interessante, olha lá. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação,
Se é que tendes a experiência que o Senhor é bondoso. O que Pedro está dizendo? Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. O que o recém-nascido quer? Quando ele sai lá, dá a choradinha, ele já vem com aquela boca assim. Aí põe no peito da mãe e descobre que aquilo é alimento e começa a mamar e chora cada vez que está com fome. Ele está dizendo que como crianças recém-nascidas. Então a pessoa está chegando para a graça agora, ela está saindo da lei. Está começando agora a vida espiritual. Ela estava envolvida com um monte de gente pentecostal, né, essas coisas todas aí. Com a cabeça cheia disso, não entende nada do que é o Evangelho da graça de Deus. Vem para a graça, é uma criança recém-nascida, é um bebezinho, meus irmãos. Precisa dar para eles o genuíno leite espiritual com paciência. O que é o leite espiritual? Genuíno é pegar esse Evangelho da graça de Deus, começar a ensinar o que é ser salvo, justificado, esse leite todo que a gente fala aqui constantemente. Ela tem que desejar ardentemente isso, o genuíno leite espiritual, tomando as mamadeiras. Ela não pode entender tudo de uma vez. Não adianta aquele que está entrando na graça agora ficar o dia inteiro na internet ouvindo qualquer pregador da graça. Vai ficar com a cabeça, vai dar um nó, vai entrar em confusão, vai ficar agitado. Olha, imagine você tem um filho recém-nascido, você está fazendo um churrascão, uma lasca de picanha assim, ó. Você põe na tua boca e consegue mastigar, enfia na boca de um recém-nascido, vai asfixiar, vai matar ele. Então quem está começando na graça agora só recebe leitinho, não dá para dar outra coisa, não dá para ficar enchendo a cabeça dele de tanta coisa. Vendo um monte de gente que está começando agora na graça, que quer comer tudo de uma vez, não tem nem dente ainda, não tem como mastigar uma carne, tem que só tomar o leitinho. É uma coisa que começa com calma, até que você seja dado o crescimento para você descobrir, aprender o que é a salvação. Desejar, eu falo assim hoje com o coração preocupado. Por quê? Porque nós recebemos muita gente nova nesse último ano aqui, e eu vejo que muitos deles ainda têm relacionamento com o pessoal da lei, do jugo, e esse pessoal cai em cima dizendo esse negócio é de graça, que não tem obra, que não tem isso, que não tem aquilo, e estão tentando sufocar esses bebezinhos, não deixar eles tomarem um genuíno leite espiritual. É uma batalha sem trégua, porque quem está na lei não gosta da graça, não gosta da obra da cruz, ele gosta das obras que ele faz, só isso. Então a pessoa às vezes está asfixiada com certas coisas, precisa ser cuidada, orientada, ter crescimento espiritual. É o que Pedro está dizendo, desejai ardentemente, porque ela vem para a graça com a mente cheia de lei. Sabe quando entra vários espinhos assim? Quando eu era garoto, ia no meio do mato lá, uma vez tinha uma paineira. Você sabe o que é paineira, né? Cortaram uma paineira e deixaram o tronco dela assim, ó, deitado, aquilo cheio de espinho, e eu cismei de andar por cima daquilo. Aí quando eu pulei assim, escorregou meu pé, caí de joelho naqueles espinhos, né? Aquilo espetou um monte de coisa no joelho, eu chorei bastante, que eu era pequeno. Aí depois cheguei em casa para tirar as pontas dele ali, né? Era doído, não era? É assim a mente de quem vem para a graça. Ele vem com aquela mentalidade cheia de espinho da lei. Até você ir tirando uma coisa aqui, tirando outra coisa, leva tempo, é doloroso às vezes. Mas aquele que permanece, que vem, que acredita, que senta, que deseja ardentemente, esse vai ser tratado, vai ser tirado tudo isso, mas leva tempo. Às vezes vai doer alguma coisa, eu sei que dói, porque aí você chega lá, a mamãe, o que, meu filho, você se largou nossa igreja, está indo para essa igreja que fala da graça de Deus, o que os outros vão pensar? Aí olha para a mãe, ai mãezinha, ai não gosto mais de você para mim é um desviado, você, apelo emocional, é o espinho. Então precisa desejar ardentemente
e devagarinho ir crescendo, porque o próprio apóstolo Paulo teve um tempo de crescimento também para se tornar o que ele se tornou. Vamos para outro texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá, está em Pedro, volta lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Paulo vai lá aos Coríntios, e Paulo encontra os Coríntios, no capítulo 3 ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude a falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Então Paulo vai lá, olha, Coríntios era a igreja dos dons, era a igreja pentecostal, só que era tudo carnal, tudo criança, não tinha ninguém maduro lá, como nos dias de hoje. Então vou ler de novo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. O que é o carnal? O carnal é aquele que não saiu da natureza ainda. Você nasceu de novo, você tem um espírito aperfeiçoado dentro de você. E nós temos que viver por esse espírito, ir crescendo e aprendendo a viver pelo espírito. O que Paulo disse? Se pelo espírito você mortificar o feito do corpo, você vai viver. Se não mortificar o feito do corpo, a tua carne vai te... Esse viver não é vida eterna, esse viver é a liberdade do evangelho. Se você não, pelo espírito, não mortificar o feito do teu corpo, você vai ficar escravo da tua carne e das tuas paixões, do teu nervosismo e da tua ira, você vai ficar. Está claro isso? Então o que é o carnal? O carnal é aquele que vive nas suas emoções, nos seus sentimentos. Ele não sabe o que é vida no espírito. E quem vive nas emoções e sentimentos, ele não tem habilidade, compreensão das coisas profundas. Ele vai cantar, quer vitória, vai chorando, geme, chora. Ai, Senhor, eu vou chorar, vou gemer para ter vitória. Ele não entende nada do evangelho. Ele acha que para ele ter vitória, ele tem que gemer e chorar. É o crente carnal. Ele não sai das emoções, dos seus sentimentos. Ele quer um Deus na carne que treme. Ele quer emoções. Ele quer muito louvor. Na hora da palavra, é uma lástima. Ele quer cantar. Receba, receba, receba. Ele quer essas coisas. Está na carne ainda. Entende ou não? Então Paulo foi lá ver a igreja. Não vos pude a falar como pessoas do espírito, mas como pessoas da carne. Olha lá. Leite vos dei de beber. Olha o Paulo falando do leitinho. Não vos dei alimento sólido. Por que não vos dei alimento sólido? Porque ainda não podeis suportá-lo, e nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Então às vezes eu quero dizer certas coisas para a igreja, mas aqui dentro eu não entendo o que tem que dizer. Por quê? Porque eu sei que tem ainda muita gente na carne. Aí você fala uma coisa, é capaz de perder a pessoa, porque não entende. Imagina aqueles novos que estão chegando, quando você começa a falar da graça, dessa liberdade. Nossa, os espinhos estão lá, é duro arrancar as coisas, eles sofrem por isso. Então Paulo tinha um alimento sólido para dar. Não pôde dar porque quando começou a conversar com os coríntios, viu que estavam tudo na carne, no sentimento, nas emoções. Não tinham uma mentalidade renovada, espiritual não tinham ainda. Então Paulo fala, vou ler de novo. Eu, porém, irmãos, não vos pude a falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Porque ainda nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Agora olha lá o que provava que eles eram carnais. Olha lá. Porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem, né? O homem carne. Quando alguém diz, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, não é evidente que vocês estão andando que nem os homens, ainda não entenderam nada ainda. Quem é Apolo? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servo por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus.
De modo que nem o que planta é alguma coisa. Eu estou plantando a semente em vocês. De modo que nem o que planta é alguma coisa. E a arrogância da carne, o homem de Deus. Vem aí o grande homem ungido. Vem aí o revelador, o profeta de Jeová. Sabe? Esse meio engrandece o homem que não é nada. E esses falsos dons não são dons, não é nada, é mentira da carne, é obra da carne, é feitiçaria da carne. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. O único que é alguma coisa é esse, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Agora, lavoura e edifício de Deus, onde se trabalha, são vocês. O que é um edifício? Edifício é uma coisa a ser construída. O que é uma lavoura? Depois de plantada, você tem que estar lá em cima dela, tirando os bichinhos, tirando o matinho, cuidando, um trabalho intenso. Lavoura de Deus e edifício de Deus são vocês. Então Paulo não pôde falar como espirituais. Porque quando Paulo olhou para eles, viu que eles falavam, eu tenho que reter um monte de coisa. Não posso falar para eles, eles não vão suportar, eles não vão entender. Olha a mente deles como está, eles estão, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso, eu sou daquilo, eu gosto desse. Sabe, eles estão com essa cabecinha ainda que não dá para entender, não pode comer um alimento sólido, não dá, é um bebezinho que você pega o churrascão, vai querer enfiar na garganta dele, vai morrer asfixiado. Está claro isso, queridos? Está claro isso na sua mente? Está entendendo? Então tenha paciência. Sinto não ter todo mundo que vem aos domingos aqui. Para ouvindo uns 10 anos. Vamos em frente. Efésios capítulo 4. Vamos lá, Efésios capítulo 4. Esse texto aqui já li bastante com vocês. A partir do versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Quando Paulo escreve aqui apóstolos, a maior parte estava tudo vivo ainda. Os apóstolos estavam em evidência. Paulo era um apóstolo. Você está entendendo? Estava tudo vivo, não tinha morrido ainda. Então ele fala assim, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com qual finalidade ele levantou esses dons ministeriais de palavra de ensino? Com qual finalidade? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos a uma unidade de fé e de pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita estatura ou varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até aqui, para aqui. Porque ele concedeu esses... Repare bem que esses ministérios são ministérios de ensino, de palavra. Porque ele concedeu, levantou esses ministérios com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, os santos precisam ser aperfeiçoados no espírito, não, mas aperfeiçoados no conhecimento. Por quê? Porque é um trabalho até toda a revelação clarear aqui. Você ter o quebra-cabeça montado, vivo, diante do teu conhecimento, leva tempo. Então tem pastores, mestres, gente que trabalha com a palavra, que trabalha para edificar esse corpo de Cristo. Na realidade, a verdadeira igreja é o corpo de Cristo. Não é placa de igreja, não é esses nomes, não é igreja organizada, não é igreja com estatuto, não é nada disso. Isso é tudo homem que fez. A igreja é o corpo de salvos, predestinados salvos. Essa é a verdadeira igreja, o aperfeiçoamento da igreja. Para que esse aperfeiçoamento da igreja? Agora, olha o ponto principal. Até que todos, com vista ao aperfeiçoamento do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé. O que é a unidade da fé? Ou se entenda isso.
Já dei esse exemplo. Como é que um corpo, olha, você percebeu que o teu corpo é inteiramente unido? A tua mente comanda. Mas olha, para mim mexer no óculos aqui, tá pensando e falando com esse microfone na mão, mexendo a minha mão, o meu cérebro, tá comandando todo esse corpo aqui, tudo obedece direitinho. Imagina se meu cérebro está dizendo para falar uma coisa e minha boca quer falar outra. É um conflito total. Imagina se meu cérebro manda, segura o microfone, eu largo porque a mão não quer segurar. É uma confusão total. O que é unidade de fé? É que você vai sendo ensinado, e dentro de cada um de nós, no nosso espírito, na nossa mente, nós juntos vamos tendo uma mesma linguagem, uma mesma compreensão. Sem imposição, sem regra. Você está entendendo ou não? O que a igreja faz? Aqui não pode fazer isso, aqui não pode fazer. Todo mundo é obrigado a se enquadrar no que não pode para parecer igual. Mas na cabeça não é igual. Mas quando eu vou aprendendo a palavra, eu vou tendo uma unidade de fé. Então nós vamos aprendendo a pensar de acordo com o Evangelho. Eu olho para o Máximo que está ali, ele pensa como eu penso, ele recebeu a palavra. Nós pensamos iguais, estamos unidos na fé. Eu olho lá para o Galdino que está sempre aqui, ele está recebendo essa palavra há anos, nós estamos numa unidade de fé. Quando eu falar sobre predestinação, redenção, justificação, eu tenho uma fé unida dele e a fé está unida. Nós trabalhamos juntos, não somos pessoas isoladas, cada um com uma cabeça. Agora, para termos essa unidade de fé, precisamos ser aperfeiçoados pelo ministério da palavra, para Deus ir derrubando fortalezas da mente, enganos da mente, de outras igrejas que a gente, sabe, para a gente pensar juntos. Temos uma mesma compreensão. Se nós tivermos 100 pessoas aqui com uma mesma mentalidade, não haverá dificuldade para se dar oferta, nunca vai faltar nada, porque nós trabalhamos em conjunto com a mesma cabeça. Acaba o egoísmo, acaba a vaidade, acaba tudo para mim, nada para a igreja. Acaba enquanto essa unidade não acontece. É um monte de gente egoísta dentro da igreja, só pensa em si, só quer as coisas, quero isso, quero aquilo, eu quero a igreja, eu quero a igreja para mim. Qualquer coisinha que não está de acordo com o que eu gosto, eu já não gosto. Já estou em conflito, não tem unidade de nada. Como é que o corpo, como é que a mão vai trabalhar, se tudo vai trabalhar, se cada um tem uma cabeça? Não vai. Olha, pega uma igreja que tem mais de 100 denominações, a igreja Indo para o Céu, vamos supor que o nome dela é Indo para o Céu. Tem mais de 100 denominações só no estado de São Paulo. Reúne lá 10 pastores e você vai ver que cada um, o nome é o mesmo, cada um tem uma cabeça, não bate, porque não foi ensinado, não foi edificado, né? Um gosta de gritar mais, o outro gosta de gritar menos, o que grita menos não vai com a cara do que grita mais. Eles estão tudo com o mesmo nome de igreja, a sã doutrina, com cabeça tudo diferente. Pega essas igrejas grandes aí, converse com 10 pastores diferentes, você vê que cada um leva uma coisa para um lado, mas não fala diante do líder principal, porque não, você entendeu? Por que é assim essa divisão, cada um com uma cabeça? Se Cristo é o único cabeça, porque não foi edificado, não foi ensinado o Evangelho, não tem uma unidade de fé. A coisa é feita no reio, aqui é assim, quem não fizer assim está fora, vai para o banco, é na marra, não é unidade de fé. Então todo mundo tem que se submeter por medo. Isso aí não é unidade de fé. Quando se tem unidade de fé, se submete por amor, porque entende, tem prazer em se submeter, prazer em obedecer. Vocês estão entendendo ou não? Então ele levantou esses ministérios para quê? Para que nós juntos venhamos ter uma unidade de fé. Se aqui na igreja nós tivermos uma mesma cabeça, uma mesma mentalidade, uma visão clara igual do Evangelho, então nós somos fortes. Nada entra de enganoso aqui. Por quê? Porque todo corpo, o que acontece? Quando você faz um cortinho assim, teu corpo todo mobiliza para mandar anticorpos para combater a coisa que cortinho, e com o tempo ele não vai sumir sozinho sem tomar remédio, vai ou não vai? O teu corpo todo trabalha. Quando dá um ferimento no dedão do pé, o corpo todo sente, porque está em unidade.
E para conseguir essa unidade, pastor, é isso, pegar o evangelho da graça, e vai, e volta, e vai, e volta, e vai, e volta. Você já viu, eu estava vendo lá na televisão o cara garimpando para achar ouro. Ele pegava um montão numa peneira, um montão de coisa do rio lá, aí ficava lá, jogando água, aí saindo uma coisa, saindo outra, limpando aquela areia, até que lá no fundinho aparecia lá uma poeirinha de ouro. É assim, é um trabalho de vai e volta, vai e volta. Não se canse de repetir as mesmas coisas. Você vai descobrir que muitas delas você pensava que sabia e não entendia em profundidade. E vai e volta até que o ouro vai aparecer no fundo da peneira. É unidade de fé. Por que tem tanto conflito na igreja? Porque um não vai com a cara do outro, porque não tem unidade de fé. Está na sua carne, no seu egoísmo, no seu interesse pessoal. Não tem um compromisso sério como deveria ter com a igreja. Qualquer coisa falta, qualquer coisa eu vou para lá, vou para cá. Pô, posso ir para lá e para cá a semana inteira, mas no dia de culto eu tenho que estar aqui, gente. Só se for uma emergência. Entende ou não? Sabe por que é tudo desleixado assim? Porque não tem unidade de fé. Não entende. Posso ser brabo aqui? Como é que pode uma pessoa num mês ir uma vez na igreja? Pelo amor de Deus. Está dormindo. Sim ou não? Então, só se trabalha. Tem coisa. Trabalha, tem compromisso. É diferente isso. Mas se a pessoa pode vir e não vem, prefere as festinhas de criança no horário do culto, me desculpe. Está dormindo. Vai lá tomar guaraná, comer bolinho. No horário de culto. Está dormindo. Porque não tem unidade de fé, não tem o compromisso. Porque a unidade de fé traz o compromisso de um com o outro. Eu tenho compromisso com você. Olha, esses dias que eu tenho aqui para falar para você, isso é sagrado, ninguém me arranca. Só se eu quebrar a perna, eu ficar doente, mas não troco por nada, que eu tenho um compromisso. Se tiver uma vida aqui, eu estou compromissado com ela. É a vida isso aí, não pode falhar. Então nós temos que ter compromisso com a igreja, com o corpo. Agora eu digo isso como? Se eu não tiver uma unidade de fé, eu não vejo essas coisas. Para mim na igreja assim, eu vou lá hoje, domingo que vem eu estou cansado, eu comi uma macarronada na hora do almoço, eu tirei um cochilo assim, aí chegou na hora do culto, eu estava tão assim, aí eu liguei lá no Silvio Santos. Isso é muito fraco, gente. Entende ou não? Então olha lá, continuando. Até que todos cheguemos a uma unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. O que ele fala plenitude de Cristo? Cristo era Deus completo, perfeito. Então ele está dizendo até que a gente chegue numa estatura completa, madura, adulta, deixe de ser criança, não é? E depois ele diz, olha lá, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens que pela astúcia com que induzem ao erro, né? Então o que é um menino agitado de um lado para outro? Uma hora está aqui, outra hora está lá, outra aqui, outra hora lá. Não para em lugar nenhum, não deixa enraizar. Né? Por quê? Porque o menino não tem unidade de fé, não amadureceu, é levado por todo o vento de doutrina. Entende isso ou não? Ele ainda, uma criança, ela acredita em qualquer coisa, ela é levada por qualquer coisa. Mas o maduro sabe discernir as coisas. Agora isso leva um tempo de amadurecimento, de uma visão que a própria palavra traz para dentro do nosso coração. Vamos mais para frente um pouquinho. Olha lá o que nós estamos em Efésios. Vamos à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que ele fala do amor, né? Aquela coisa toda. Então ele diz, vamos ler só o versículo 11. Vamos ler o 9 também, que é importante. Olha, primeira carta de Paulo aos Coríntios 13, 9. Olha, versículo 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que ele está querendo dizer?
que aqui nós não dá para conhecer 100%. Nós conhecemos em parte esse evangelho. Mas em parte nós profetizamos o que vai ser. Por exemplo, eu não sei como será a volta de Jesus Cristo, mas aqui não está dito que ele vai vir? Então vamos pregar que ele vai vir, mas eu não conheço 100% isso, ninguém conhece. Então quando a pessoa chega para mim e fala, ô pastor, fala sobre Apocalipse, eu falo assim, olha, você nem começou a entender o evangelho ainda, e você já quer saber de Apocalipse, você vai entrar numa confusão. Deixa o Apocalipse de lado. Eu sou um que não me preocupo com o Apocalipse, pouco importa Apocalipse. Por quê? Eu já sou salvo, gente. Eu já salvo. Pouco importa o que vai ser no dia do fim. Eu estou aqui agora, creio, e se ele voltar, você é arrebatado no abrir e piscar de olho. Acabou o problema de Apocalipse para mim. O que me interessa? Vocês entendem ou não? A pessoa nem entendeu o evangelho, quer saber do chifre, quer saber do dragão, quer saber de... Sabe? Vai encher a cabeça de coisas que não tem nem idade ainda para entender, porque é criança, e enche o coração de coisas e não conhece o evangelho. Minha irmã mandou o zap para mim, ô pastor, por que o senhor não explica Apocalipse? Eu falei, olha minha irmã, vocês nem entenderam o evangelho ainda, esquece Apocalipse, aprenda o evangelho primeiro. É querer começar a construir a casa pelo telhado, não vai parar nada, não vai parar nada, entende ou não? Então, o versículo 9, porque em parte conhecemos, mas em parte nós dizemos que será, profetizamos, não é? Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quem é o que é perfeito que vai vir? Não é nenhum homem desta terra, é Jesus Cristo. Quando vier o que é perfeito, aquilo que era em parte vai ser aniquilado, porque nós vamos conhecer tudo 100%. Aí ele diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. O que Paulo fala? Quando eu era menino, eu tinha um sentimento, eu pensava, eu agia como menino. Mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de criança, de menino. É isso que tem que ser. Deixar as coisas de menino, deixar as coisas de criança, deixar de ser aquele crente, sentimento, emoção, carne, né? Aí ele fala assim, porque agora nós vemos como em espelho, né? Por exemplo, o espelho reflete uma imagem que não é dele. Então nós estamos vendo a coisa, nós entendemos o evangelho, está vivo dentro de nós, mas nós não vemos o mundo vindouro ainda, como eu estou vendo esse microfone. Ainda está obscuro para mim. Temos aqui o comunicado com o mundo invisível, temos no nosso espírito. Mas ainda não vejo em realidade, porque eu não estou lá, eu vejo obscuramente, nós não temos uma imagem real como é lá. Tá claro isso? Nós temos a compreensão da fé, mas não está tudo claro como essa luz brilha aqui para mim. Eu conheço em parte, você também. Aí ele fala assim, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos, vai chegar a hora que nós vamos ver face a face. Aí ele diz, agora conheço em parte, então eu vou conhecer como também agora eu sou conhecido por Deus. Nós vamos conhecer quando vier o que é perfeito. Agora o ponto principal, era menino, pensava, agia, sentia. Agora quando eu cresci, deixei as coisas de menino. Às vezes vamos ler o texto seguinte, eu ia já me antecipar, mas vamos lá, Hebreus capítulo 5. E já passou o tempo, Hebreus capítulo 5. Versículo 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardio em ouvir. Pois com efeito, agora presta atenção, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes necessidade novamente de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus.
E assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Para quem Paulo está dizendo isso? Para aqueles cristãos hebreus que passou um tempão e eles não progrediram em nada, não cresceram, não evoluíram. Pararam no tempo, não tinham aquela desejai ardentemente, sabe aquele, eu vou na igreja, legal, eu não vou, sabe aquela que está dormindo na vida, gente, dormindo. Então passou o tempo, já era para eles serem mestres, não sabemos quanto tempo Paulo se refere, mas pelo tempo que passou, Paulo, se vocês tivessem aproveitado, vocês já seriam pessoas de ensinar, mestres. Mas o que eu tenho que fazer com vocês? Olha lá o que ele diz. Versículo 12, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares, começar tudo do leitinho de novo, dos oráculos de Deus. E assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, porque ainda da palavra da justiça, porque é o quê? Criança. Então é o crente novo, aquele que está chegando na graça agora, inexperiente na palavra é criança. Por isso que quando você encontra um irmão mais novo que está chegando para a graça agora, você já está 10 anos ouvindo isso, saiba como conversar com ele. Porque às vezes você acha que ele tem a mesma cabeça que a sua, que já cresceu, e começa a falar um montão de coisa e tal, que vai, calma, vai até atrapalhar, pôr ele em dúvida de algumas coisas, precisa saber como lidar com a turma nova. Entende? A turma nova está olhando os mais velhos, se ele vê você ali falando, gesticulando, tudo que você faz aqui dentro vai impressionar eles, para bem ou para mal. Se fala muito alto, se grita, se não grita, tudo eles estão vendo aqui. Vocês entendem ou não? Precisa saber se relacionar, gente. Porque às vezes por isso que eu gosto de perguntar antes de falar. Quando a pessoa quer falar alguma coisa para mim, eu falo, por favor, fale tudo que você tem para falar. Aí eu vou ouvindo. De acordo com o que ela fala, eu vou diagnosticar. Ela entendeu isso, ela não entendeu aquilo. Olha, ela está começando agora, como é que eu vou tratar assim? Depois que ela falou tudo, aí eu vou dar o conselho baseado no que ela já me informou do que tem dentro do coração dela. Entende isso? Precisa saber. Você vai falar da graça de Deus. Uma pessoa que está na igreja, que não fala nada da graça, como é que ela vai entender? Ela nem começou ainda. Ela está lá domingo, o pastor está pregando o Velho Testamento. Ela está lá na quarta, ensino, Esdras. Aí você vai lá na casa dela, olha, porque a graça... O que ela está comendo há anos lá? Não tem como entender. Não teve nem o início, o pontapé inicial da graça de Deus na mente, no espírito dela. Vai ter muita dificuldade. Então ele diz, ora, todo aquele que se alimenta de leite, ela é inexperiente na palavra, porque é o quê? Criança. Aí ele diz, mas o alimento sólido, o que é o alimento sólido? É esse evangelho da graça de Deus completo, que fala sobre a predestinação, sobre tudo que foi deixado para depois da cruz, tudo que Paulo ensinou, os mistérios que foram revelados. Esse é o alimento sólido. Mas o alimento sólido é para os adultos, olha lá, adultos, para aqueles que pela prática eles praticam o evangelho. Eles não são só aquele que tem informações, eles são aquele liberto do império das trevas, justificado, eles vivem isso, são maduros e não cai mais na conversa de ninguém, não cai mais, são maduros. Olha o que ele diz, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades espirituais ali exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então quem é o adulto? Aquele que pela prática do evangelho, ele aprendeu, ele vive o evangelho. Isso não quer dizer que ele não perca a paciência, que ele não se irrita, que ele não tenha dor de estômago quando está com fome, que não pegue o resfriado, não é nada disso. Você está nessa carne sujeito a um monte de coisa. Isso não quer dizer que ele não pode perder emprego, nunca vai ter um aperto financeiro, ele pode passar por tudo isso. Mas ele é um indivíduo que, você entende o que é praticar o evangelho? Sou redimido da escravidão. Aqui ninguém toca.
liberto do império das trevas, salvo pela graça, justificado. Isso é a vida dele. Ele vai no mercado, é a vida dele. Está faltando dinheiro, mas isso é a vida dele. É assim que ele vive a vida de fé. Ele não é aquele que tem misericórdia, ai Deus, socorro, ai meu Deus, ai que... Sabe, não é essa lamúria toda. Ele vive o evangelho, ele pratica a fé dele todo dia. Você entende ou não? O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática da palavra têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então o adulto vai comer coisa sólida, pode se conversar. Ele tem as faculdades exercitadas. O que é faculdades? Não é físico, é espiritual. O exercício no espírito. Sabe discernir o que é bem e o que é mal. Ele ouve uma música evangélica, está cantando heresia. Na hora ele tem discernimento. Ligou a televisão, o pastor está lá. Olha, esse envelope aqui tem uma sementinha da vitória. Tem um grãozinho de feijão ungido. Já sabe discernir o bem e o mal. Ele já sabe. Você está entendendo? Ele vai no lugar, está pregando, já sabe discernir o bem. Não engole mais nada. Ele tem a faculdade exercitada. Exercício, entende? Na palavra de Deus ele sabe discernir o bem e o mal. Mas o criança ainda não tem essa faculdade exercitada. Então, quando você começa... De vez em quando... Mas não devo falar isso, não, senão eu vou expor a pessoa. Deixa quieto. Vamos para lá. Está bem claro isso? Agora volta lá, vamos terminar onde nós começamos. Vamos lá, Gálatas. O apóstolo Paulo também teve um período que ele analisou, que ele cresceu, que ele amadureceu para poder escrever e explicar todas essas coisas para nós. Olha lá. Versículo 18. Vamos ler o versículo 15 de novo. Gálatas 1,15. Quando, porém, o que me separou antes de eu nascer e me chamou por sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Então, como Cristo vai ser revelado em mim e você? Conforme eu vou entendendo o Evangelho claramente, o Evangelho se torna minha própria vida. Então, Cristo passa a ser revelado em mim. Eu conheço Cristo. O que é o conhecimento de Cristo? É quando eu tenho uma visão clara do que tudo que Ele fez na cruz. Todos os benefícios do Evangelho, desde o perdão de tudo. Então o que eu vou conhecer? Cristo se revela em mim através do Evangelho, dentro de mim. Aqui dentro Cristo está. E dentro de você também. Enquanto isso não é revelado, eu tenho umas distorções da pessoa de Jesus Cristo. Então o que Paulo fala? Versículo 16, revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue. Versículo 18, decorrido 3 anos, então subi para Jerusalém para me visitar-me com Pedro. Depois de 3 anos, olha o versículo 1 do capítulo 2. 14 anos depois, subi outra vez para Jerusalém. Ele só voltou lá 14 anos depois. Olha, 3 e 14 são 17 anos. Só nesses poucos versículos, tem 17 anos da vida de Paulo que ele foi amadurecendo. Vocês estão entendendo ou não? E trabalhando. Se você for ver a ordem das cartas deles escritas, Paulo escreveu cartas lá na frente. Quando você pega um Romanos, parece que Paulo tinha se convertido no mês passado e hoje ele já estava escrevendo Romanos. Não. Quando você vê Paulo escrevendo um Colossenses, um Efésios, parece que foi no dia seguinte, no mês seguinte ele já era apóstolo, já estava escrevendo. Não, lá na frente que ele estava entendendo. E quando estava preso lá da prisão, escreveu cartas profundas à distância. Ele também teve um período de amadurecimento. Vocês estão entendendo ou não? Então nós precisamos crescer, amadurecer. Você da internet que está começando agora, por favor, tenha paciência. Não queira comer tudo de uma vez, vai dar congestão, asfixia. Uma coisinha de cada vez. E como é que eu vou crescer? Qual é o elemento básico do meu crescimento? Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Deu crescimento através do quê? Daquilo que Paulo plantou. O que Paulo plantou? O Evangelho da graça de Deus. É isso que ele pregou.
Fala assim, amém.